Olá, galerinha de cartoleiros e cartoleiras. Seja bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Antes de mais nada, não esqueçam de deixar aquele likezinho para que o meu canal possa desenvolver aí nas redes do YouTube. Hoje eu vou passar para vocês as análises dos jogos para a 11ª jogada e apresentar aí um dos nossos times aí do canal aí para a rodada 11. Então vamos lá. Isso aqui foi o nosso desempenho aí na rodada 10, né? Não fomos muito bem com o nosso time do canal, fomos um pouco melhor com o time 2 e com os times outros do canal foi razoável aí o desempenho, não foi daquilo que eu gostaria que fosse. Aqui foi como ficou os nossos times, né? O 3 e o 2 de valorização. E aqui, nosso mata-mata, que por causa do mau desempenho do nosso time 3 eu fiquei vice-campeão do mata-mata e não fui campeão. Então vamos aqui agora para as análises dos jogos aí. São Paulo e Atlético Paranaense. Vejo uma boa vantagem do São Paulo, ainda mais agora que o Atlético Paranaense acabou perdendo aí seu técnico, né? E o Filipão acabou indo para o Atlético Mineiro. Então acredito que a vantagem do São Paulo aí no Morumbi é muito grande. O São Paulo aí tem um histórico aí de 5 jogos aí nos últimos 5 anos em casa com o Atlético, sendo 2 vitórias, 2 empates e uma vitória. E 60% das vezes marcou e 40% das vezes sofreu gols. Ele no temos agora aqui no nosso desempenho, né? A gente vê que o São Paulo vem de 3 derrotas aí e uma vitória aí nos últimos 4 jogos. E o Atlético Paranaense vinha se desenvolvendo bem até, né? Mas em casa, o São Paulo só perdeu para o Palmeiras e vejo uma boa vantagem do São Paulo aí quanto ao Atlético. O Atlético não vem bem em casa. E com essas mudanças que houve, acredito que o São Paulo tem tudo aí para uma boa vitória aí. Pá. Santos e Corinthians. Espera aí que eu tenho que fazer Cruzeiro aqui para vocês. Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro em casa costuma jogar bem, né? O Fortaleza vem bem, mas quando joga fora de casa não tem um desempenho tão bom, né? Temos boas peças aí por parte do Cruzeiro. Em 6 jogos aí nos últimos 5 anos, foram 4 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Fortaleza ainda não conseguiu vencer nos últimos 5 anos o Cruzeiro dentro de casa. Em 83% das vezes, o Cruzeiro marcou gols aí no Fortaleza e em 17% das vezes sofreu, né? O desempenho do Cruzeiro não vem indo bem nas últimas rodadas aí, a gente vê que ele não consegue vitória aí nos últimos 6 jogos sem vencer, né? E o Fortaleza 3 jogos aí sem vencer também. A gente vê que em casa também o Cruzeiro teve 3 derrotas consecutivas, uma para o Fluminense, Cuiabá e Atlético Mineiro. E o Fortaleza, nos últimos 5 jogos fora de casa, apenas venceu um, né? Eu acho que Bruno Rodrigues pode ser uma boa aí para essa rodada, mas temos que ir com cautela aí nesse jogo. Corinthians e Santos. Santos também não vem muito bem, né? Como o Corinthians ainda está pior que o Santos, principalmente fora de casa, que ainda não conseguiu vencer nenhum jogo. O Santos dentro de casa consegue pelo menos segurar os empates aí nos seus jogos aí. Nos últimos 10 jogos aí, nos 5 anos, foram 5 vitórias do Santos, 3 empates e apenas 2 vitórias do Corinthians. Esse tempo aí da data FIFA pode ter dado chance do Luxemburgo dar uma melhorada aí, acertar um pouco do time. O Santos fez gols no Corinthians em 70% das vezes e o Corinthians 40% das vezes. E vejo isso ainda como uma grande probabilidade para essa rodada. A gente vê que o Santos não vence há 8 jogos, né? O Corinthians há 3 jogos consecutivos teve aquelas 2 vitórias lá. Mas fora de casa, o Corinthians ainda não venceu nenhum dos seus jogos e ofereceu SG nos últimos 3 jogos aí para os seus adversários. O Santos venceu 3, venceu 2, empatou apenas 3, né? Eu acho que é um jogo aí com cautela, mas a vantagem do Santos dentro da Vila é bem grande. Bahia
e Palmeiras. Palmeiras ainda não perdeu, está invicto no campeonato. Bahia tenta melhorar, mas também não vem vindo bem nas últimas rodadas, né? Nas perspectivas dos últimos 5 anos, foram 5 empates entre Palmeiras e Bahia, e 60% das vezes o Bahia marcou gols e o Palmeiras também marcou gols em 60%. Vejo o Palmeiras com muito mais força. Mas como temos aí, estava vendo aqui, papo, espera aí, que eu vou aqui colocar para vocês, que parece-me que o Rafael Veiga, alguns jogadores aí que estão na seleção, podem ser dúvida aí para a rodada. Então temos que prestar muita atenção aí um dia antes aí para ver se vão realmente jogar ah, no dia do Cartola, tá? Deixa eu aqui no Palmeiras, tá vendo? Tá Rony, Rafael Veiga, Piquerez e o próprio Everton ainda são dúvidas aí. Então temos que tomar um pouco de cautela aí em relação, principalmente Rafael Veiga, que muita gente está indo com ele, né? O Bahia não vence um jogo há 8 partidas, né? E o Palmeiras vem bem regular, né? Teve uma derrota aí pro Fortaleza na Copa do Brasil, mas no Brasileirão continua invicto, né? Fora de casa venceu 2, empatou 3. E o Bahia só conseguiu vencer o Curitiba aí fora de casa. Veja uma boa vantagem do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, de vencer o Bahia. Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também agora, com mudança de técnico, não vamos saber aí como vai ser aí contra o Fluminense. Fluminense também vem numa decadência nos últimos jogos, né? O Diniz não está conseguindo aí acertar seu time, principalmente defensivamente, e está com dificuldade aí, principalmente Cano está com muita dificuldade de gols aí, né? A bola não tem chegado. Vejo o Lima como um bom finalizador aí. Arias tem feito umas boas partidas. Hulk nessa rodada também é uma boa, mas está caro. Vai depender muito de como é que a gente vai escolher seu time, porque não dá para colocar Hulk. Quem quiser colocar Tiquinho não consegue colocar o Hulk. Temos outros atacantes, mas boa, a melhor opção para mim aí do Atlético ainda é o Hulk. A gente vê aí que o Fluminense vem numa dificuldade nos últimos 8 jogos, só venceu um, né? E o Atlético vinha numa ascensão boa aí com o Kudê. Agora, com essa saída, não sei como vamos ficar aí com o novo técnico Felipão, né? Então vamos ver aí como é que tá. Mas o Atlético, ó, tinha vencido os 3 últimos jogos fora de casa e o Fluminense ainda não perdeu como mandante. Vai ser um jogo bem disputado, não dá para confiar em SG de ninguém. Boas peças aí para ambos os lados. Grêmio e América. O Grêmio teve 2 jogos com a América aí nos últimos 5 anos, foi uma vitória e um empate, mas marcou gols em 100% das vezes que jogou. O América, defensivamente, acaba deixando muito a desejar quando joga fora de casa, mas tem feito bons resultados aí nos últimos jogos aí, né, tentando sair aí da zona de rebaixamento. Então não vai ser um jogo tão simples, né, para o Grêmio, mas vejo grandes vantagens. Gosto muito de Cristal, do Bitelo para essa rodada. O próprio Soares é uma boa, né? Todo mundo está escalando aí o goleiro do Grêmio também, Renato Gaúcho. Mas eu não sei se dá para confiar muito no SG por parte do Grêmio, tá? Porque o Grêmio não costuma segurar muito o SG. Apesar do Grêmio ter vindo aí nos últimos 5 jogos com apenas uma derrota aí para o Flamengo. Mas o América também nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou apenas um, né? Mas fora de casa continua sem vitória aí quando tá jogando fora. E o Grêmio dentro de casa ainda não perdeu pelo Brasileirão. Então vamos pensar bem nisso. Cuiabá e Botafogo, né? Cuiabá dentro de casa é um time duro de se romper a defesa, tá?
Então, mesmo que Tiquinho Fernandes seja uma excelente opção para essa rodada, né, eu vejo ele como uma excelente opção. Temos que tomar muito cuidado. E aí também tem essa notícia aí do Castro, que pode ficar, pode não ficar aí no Botafogo. Não sei como que a gente vai, como vai proceder o Botafogo em relação à oferta que o Castro teve aí do time da Arábia Saudita. Então, vamos tomar muito cuidado, porque o histórico de Cuiabá e Botafogo, Cuiabá teve 2 jogos com o Botafogo como mandante e não perdeu, tá? E marcou gols em um dos jogos, né? No outro foi 0-0. Então temos que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque Cuiabá ele tem vindo numa ascensão boa. Nos últimos 5 jogos perdeu apenas um, né? E o Botafogo nos últimos 5 jogos venceu 2, né? Venceu 3 jogos, perdeu um. E fora de casa, né? São 2 derrotas consecutivas aí, uma para o Goiás e uma para o Atlético Paranaense. O Cuiabá ainda não venceu dentro de casa, mas é um jogo aí para a gente ficar com a anteninha ligada, mesmo o Botafogo sendo o líder aí do campeonato, vejo ele com uma vantagem ainda contra o Cuiabá, né? Principalmente por causa do Tiquinho. Curitiba e Internacional. Curitiba muito mal, um time que está muito difícil de se levantar aí, nem dentro nem fora de casa tem jogado bem, não consegue vitórias, né? Parece que Alex Manga vai ser realmente vai estar fora aí do resto do Brasileirão do campeonato. Vamos ver aí como o Internacional vai se pôr, né? Eu acho que o Adriano e o Wanderson pode ser uma boa opção aí do Internacional fora de casa. Mas o histórico deles também, Curitiba nunca venceu o Internacional nos últimos 5 anos aí. Foi um empate e uma vitória. O Internacional 100% das vezes marcou gols. Muito pouca gente está confiando no Adriano, mas eu acho que o Adriano pode ser uma excelente opção aí. Mesmo o Patrick da Pena, talvez sejam opções diferenciadas aí para essa rodada. A gente vê, ó, Curitiba não vence nenhum jogo, né, 10 partidas. O Internacional vem numa melhora nos últimos 7 jogos, 6 jogos aí, venceu 5 e perdeu um. Mas fora de casa ele ainda não teve nenhuma vitória. Pode ser a chance do Internacional mudar isso com a primeira vitória aí fora de casa, ainda mais que Mano Menezes teve esse tempo aí para dar uma ajustada e acertar seu time. Vamos ver aí como fica essa rodada. Vasco e Goiás, né? O jogo dos desesperados, 2 times que estão no sufoco. O Goiás tem dado uma melhora, né? Tem tentado um pouco melhor aí que o Vasco. O Vasco não conseguiu ainda se acertar depois no Campeonato Brasileiro, né? Vem vindo mal, vai ter que fazer um bom jogo aí contra o Goiás. É, Pedro Raul, ninguém está apostando nele, mas a gente não pode esquecer da lei do ex aí. Pode ser a chance do Pedro Raul marcar um golzinho aí, então de repente pode ser aquela carta na manga que alguém está precisando aí para essa rodada e está custando barato. Vejo o Vasco por jogar em casa com uma oportunidade. O problema defensivo do Vasco é que deixa muito a desejar. Então, Matheus Peixoto também pode ser opção. A gente vê aí que o Vasco nos últimos 10 jogos, né, não consegue vencer e 5 derrotas consecutivas, né? E o Goiás vem aí bem mesclando vitórias, empates. Então, vamos lá. Só que o Goiás fora de casa já entregou 3 SGs, né? E 5 derrotas, 4 derrotas, sendo um empate aí só contra o Bahia. Mas o Vasco também não conseguiu nada. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Santos, perdeu para o Flamengo e conseguiu aquele milagre lá de empatar com o Palmeiras. Bragantino e Flamengo. Claro, mesmo jogando fora de casa, vejo o Flamengo grande favorito aí para essa rodada, mesmo quando o Bragantino dentro de casa dá sufoco. Nos últimos 3 jogos entre Flamengo e Bragantino, foram
uma vitória do Braga e 2 empates. O Flamengo não venceu aí nos últimos 5 anos. E o Bragantino também, 100% das vezes que jogou com o Flamengo dentro de casa, marcou gols no Flamengo, como o Flamengo 70% das vezes também marcou gols no Bragantino, né? Vamos ver quem é que vem. É muito difícil escalar jogadores do Flamengo, porque o Sampaoli acaba pondo meio tempo, então você tem Gabigol, você tem Everton Ribeiro, que pode jogar o tempo inteiro, não pode. Gosto muito de Gerson para essa rodada, como também do Arrascaeta, mas fora de casa, realmente o Gerson não joga tão bem quanto joga em casa. E o Arrascaeta, nós estamos naquele negócio, né? Será que esse jogo ele vai? Será que esse jogo ele não vai? Mas temos poucas opções de meio de campo para essa rodada. Então, Arrascaeta pode ser uma boa, mas gosto muito de Everton Ribeiro também contra o Bragantino, né? A gente vê aí que o Bragantino nos últimos 10 jogos só perdeu um e o Flamengo ainda não perdeu nos últimos 10 jogos. E tem de 2 vitórias consecutivas fora de casa. E o Bragantino perdeu apenas uma dentro de casa. Então é um jogo aí que a gente também não pode confiar em SG de ninguém aí, tá? Aqui eu vou aqui com vocês aqui para o nosso time 2, tá? Esse é um esboço do time 2 que eu coloquei aqui, tá? Deixa eu acertar um pouco aqui para vocês, né? Porque ficou meio fora aí do foco. Eu fiquei aqui com Caleri, Luizito Soares, Tiquinho Soares, Arrascaeta, Cristaldo e Rafael Veiga. Rafael Veiga eu vou ver se ele vem para o jogo. Para poder manter esses jogadores caros aqui, tá? Que são jogadores que na grande maioria estão para valorização, porque eu preciso valorizar se eu quiser ganhar chance de é o melhor time. Então eu acabei colocando o Cuiabano, que eu também acho uma ótima opção aí. O que a gente fica é com problema de reservas, né? Gustavo Gomes, Beraldo e Hugo do Botafogo. Com o Renato Gaúcho, eu pus o Jandrei, porque eu fiz a jogada com o Grando, tá? E aí eu fiquei com meus reservas, Adrielson, Everton Ribeiro e Arthur. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Colocar aqui para vocês também o meu time 3 aí do canal, que eu já tenho eles praticamente montado, e a gente ficar com duas opções de time aí para essa rodada, tá? E aí eu vou fazer um novo vídeo, né, na terça-feira, tá? Eu devo estar postando o vídeo para atualizar os nossos times, porque não vai dar tempo aí de fazer live durante a semana. Para mim é muito complicado para mim fazer live. E a gente já vai ter jogos quarta e quinta. Na sexta-feira também eu não vou conseguir fazer live, eu devo fazer diretamente as escalações aí do time aí para vocês aí para a rodada 12. Vamos lá, eu acho que eu consegui aqui chegar no nosso time 3. Então eu vou também montar para vocês aí o nosso time 3. Vamos lá. Nosso time 3 eu entrei com Arthur, Tiquinho e Luizito Soares. Pus o Luizito como nosso capitão. Aqui também eu estou com Rafael Veiga, Cristaldo e Arrascaeta. Se o Veiga não jogar, né, eu estou aí com a chance de pôr o Lima, tá? Ou dobrar o Flamengo com Gerson e Arrascaeta, tá? Aqui também estou com Cuiabano, Gustavo Gomes, Adrielson e Marlon. E se eu mudar o Veiga, pode ser que eu mude o Cuiabano. Talvez eu entre com algum lateral do São Paulo. Estou muito no Caio Paulista, né, para essa rodada. Pode ser uma boa também, né? E eu tenho algumas ideias novas aí. Então, aqui as nossas defesas aqui, né? A gente vê aí, eu coloquei o Adriano na reserva, Everton Ribeiro, que também pode ser dúvida, Bruno Alves, Cicinho, porque eu não tenho reserva aí pro Cuiabano,
Então, se eu entrar com Caio Paulista, eu acho uma ótima opção. Tá? Então, quer ver? Vamos pôr aqui alguns laterais que eu vejo com boas opções aí para essa rodada. Ayrton Lucas é uma excelente opção aí para quem quiser contra o Bragantino, porque está desvalorizado, tá? Quem quiser também, quem não tiver cartoleta aí para apostar no Marlon, mas eu acho que o Marlon, em matéria de regularidade, é muito bom, né? O Marlon faz pontos, mesmo quando não faz gol nem assistência, a regularidade de pontos dele é muito grande, né? E se eu não entrar com. Posso até entrar, às vezes, não entrar com o Rafael Veiga, entrar com o Ayrton Lucas, escolher um meia baratinho aí, para apostar no meia barato aí, na rodada aí. Então, pode ser uma opção, porque Ayrton Lucas também vem jogando muito bem. Rubens também é uma boa opção aí de lateral para rodada, né? Piquerez está um pouco valorizado, mas é opção contra o Bahia. Gosto do Sander contra o Vasco, eu acho que é um jogador bom, mas também está muito valorizado. E o Caio Paulista tende a estar desvalorizado. Enquanto o Atlético Paranaense, ainda mais sem técnico, pode ser uma excelente opção aí para a rodada. Não vejo aqui Samuel Xavier, desses outros eu não vejo ninguém. Mike, para quem não tiver dinheiro aí também, cartoleta, também é uma opção boa. Gosto de Lucas Pires, tá? Para essa rodada contra o Corinthians. E gosto muito do Puma Rodrigues também contra o Vasco. Então são opções aí boas aí que dá para montar um lateral diferente aí com chance de valorização. Então a gente já viu aqui que o Rafael Veiga aí ainda é dúvida, então não dá para apostar. No Fluminense continua a mesma coisa, né? O Atlético tem bastante dúvidas também. Santos completinho. Marcos Leonardo também, uma excelente opção aí para rodada, né? Não dá para confiar muito se o Roger Guedes para essa rodada porque tá caro, né? Mais que Bruno Rodrigues vejo uma boa opção aí para rodada também, né? Contra o Fortaleza jogando em casa. Do São Paulo, Caleri, né? Vocês viram que eu apostei. Arboleda que nem aparece, então não dá para saber se ele vai jogar ou não. Por isso pus Beraldo aí, por causa de valorização. O Atlético temos que ver como que vem, né? Vitor Roque, ponto São Paulo fora de casa, não vejo assim com tantos bons olhos para essa rodada. É, Grêmio, Luiz Vitor Soares, Cuiabano, né? Tá como lateral, mas vai jogar como atacante praticamente. Cristal, esse quarteto aqui é muito bom aí para rodada. O Vasco, né? Esse Ryan, temos que ficar de olho nele, pode ser que venha a ser uma boa opção aí por parte do Vasco aí. Se Pedro Raul jogar também é uma opção aí, né? Por causa da lei do ex aí. Aqui gosto muito, né? De Luiz Adriano, Wanderson, Patrick agora aí para essa rodada. Rômulo também muito bom, mas está caro para a rodada. Aqui a gente só tem mesmo o Tiquito Soares, né? E a parte defensiva aí do Botafogo, que eu acho que é uma boa aí contra o Cuiabá. O Lucas Perry também é uma boa opção, mas não vejo tanta vantagens assim em matéria de defesas. Mas se ele segurar o SG. Flamengo, a gente vê aí, ó, muitas dúvidas, né? Então, Gabriel, ó, com o Everton Ribeiro, tá dúvida. No cartola aparece o Gabriel, aparece o Everton Ribeiro. Aqui, ó, Pedro é dúvida com o Everton Cebolinha. Aqui mesmo, a gente não sabe se vai vir Davi Luiz, Ayrton Lucas. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a essas escalações ainda. Então é isso aí, galera. Até a próxima e boa semana para vocês aí.